Se você quer quebrar a sua conta, é só continuar operando o tal do SMC, Smart Money Concept, o novo nome que as pessoas inventaram para enganar os outros que são mais imediatistas. Eu tenho certeza que você vai querer ouvir o que eu tenho para te falar nesse vídeo aqui agora. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou um operador e analista de mercado financeiro há mais de 18 anos e nesse canal aqui eu vou te ensinar a gerar renda e construir riqueza através do mercado financeiro. Smart Money Concept, o SMC, que está na moda aí no Brasil e não tem nada de novo, que a gente já opera isso há muitos e muitos anos, não isso especificamente, mas da onde as pessoas tiraram isso. Só que agora você está caindo naquela famosa e velha euforia do padrão do comportamento humano, em que se apega a uma modinha e acredita que aquilo é verdade absoluta. Muito cuidado, porque se você acha que isso é segredo no mercado financeiro, você está caindo novamente no comportamento de manada, o herd effect. O que é esse tal de SMC que o povo está tanto falando aí, que está na moda, e principalmente para que as pessoas que gostam de operar Forex, que é de lá que teoricamente veio esse conceito. Surgiu em 2016 com um trader chamado ICT, Inner Circle Trader, e ele botou o nome de Smart Money Concept, numa teoria que diz que ele criou, mas que nada mais é do que a junção de um monte de outras teorias já existentes, algumas delas desde 1920, 1910, e que ele juntou e ainda juntou errado. Ele pegou diversas teorias que já existem, a teoria de Wyckoff lá de 1910, 1920, que fala que o mercado nada mais é do que uma grande busca constante por liquidez, manipulado, onde os players têm que manipular mercado, ordem, preço, posição, notícias e tudo mais para conseguir liquidez para entrar no mercado, tamanho as posições que eles têm. Ele pegou essas teorias de também supply and demand zones, que são lá de 2010, 2009, juntou com a teoria de price action, que o povo já conhece há muitos e muitos anos, há dezenas, há décadas, juntou tudo, botou uns nomes diferentes, chamou aquilo de Smart Money Concept. Mas tudo isso já existe. Quando a gente olha para a tela, não tem nada novo. O mercado se resume a 3 componentes: preço, tempo e volume. O mercado não te dá outra informação, ele só te dá essas 3 informações. E todo o resto é a combinação e a leitura dessas 3 variáveis em separado ou conjuntas combinadas para gerar uma resposta estatística disso. Foi assim que a análise técnica foi construída, embasada nisso. Tudo além disso pode ser o que você quiser chamar, mas não é análise técnica. E muito menos essa história de Smart Money Concept. A atuação de grandes players institucionais no mercado vão muito além disso e nem de longe tem alguma coisa a ver com muitos termos que eles usam. Eu vou te explicar alguns deles. Na teoria desse Smart Money Concept, por exemplo, ele diz uma coisa sobre order block. Ele fala que a região de blocos de ordem, uma região de muita negociação, onde geralmente os preços vão voltar e blá blá blá. De acordo com a teoria dele, ali são alguns locais de entrada e tudo mais. Primeiro, não há como saber isso olhando só pro candle. Como é que você vai saber que uma região tem muita negociação se você não olhou o volume, não olhou o volume negociado no tempo, na escala temporal, não olhou o volume negociado na escala de preço, não olhou a dinâmica do desequilíbrio das agressões, ou seja, do saldo formado ali para deslocar o preço, uma vez que o preço sofre deslocamento quando todas essas forças estão em conjunto. Se o preço fica negociando ali no mesmo nível sem sofrer um desequilíbrio dessas forças, não há deslocamento. Porém, esse deslocamento pode ser provocado por um excesso de desequilíbrio muito potente ou pela falta dele. E é essa diferença que vai determinar se o preço volta ali ou não volta, escapa dali ou não escapa. Só pelo candle, não dá para ver. A segunda questão é que order block não existe no conceito de estrutura, microestrutura e fundamentos de mercado, que são os conceitos técnicos para fundamentar toda a análise. O que existe é um block order, que em nada tem a ver, eu nem vou tratar nesse vídeo, porque muitas vezes são negociações feitas inclusive fora da bolsa e depois registradas nelas justamente para não impactar o volume, ou seja, nem eu nem você saberíamos disso, a não ser que a gente estivesse acessando alguns dark pools, algumas coisas separadas das bolsas comuns, mas é block order, nem tem a ver com isso. Agora, tem como olhar esse volume, então, atrelado ao preço ali? Claro que tem. Eu já gravei um vídeo sobre isso, inclusive, quando a gente trata do Market Profile. Quando eu puxo o Market Profile ou Volume Profile tratado aqui, aí sim, eu tenho todas essas referências de volume no preço. Aí eu consigo atestar se aquela região efetivamente tem interesse ou não. Se eu for ver nesse movimento inteiro de alta aqui, ó, pelo volume profile, eu consigo atestar que o ponto de referência nem de longe é máxima e mínima de movimento, nem de longe é máxima e mínima de pivô, mas que existem pontos dentro dos preços que, quando eu consigo reconhecer isso, eu entendo que são regiões de maior interesse porque houveram maiores negociações, mas só pelo candle, impossível de ver. Quando eu traço uma ferramenta que me mostra essa atividade, essa atuação, aí eu consigo determinar. E olha onde ele vai parar. Dá uma olhada aqui. Funciona ou não funciona? Se você quer saber mais sobre o volume
Profile, eu postei um vídeo aí no YouTube. Você pode, inclusive, acessar esse vídeo e estudar um pouco mais da profundidade dessa ferramenta, que é absurdamente eficiente. Mais que isso, se eu tiro a ferramenta, olha os pontos que a gente tem aí, marcados. Agora, olha só. Se eu tiro a ferramenta, como é que você ia saber? Você está olhando o mercado pronto, mas imagina que esse mercado está assim, ó. Você não sabe o que vai acontecer ainda. É impossível determinar essas regiões olhando só candle. Aliás, esse pessoal do Smart Money também tem a tendência de dizer o seguinte: não, eu opero só o gráfico, só o gráfico é o suficiente, porque esse negócio de indicador confunde demais. O cara é tão esperto, ele sabe tanto de mercado, que ele ainda não sabe que o gráfico é um indicador de preço. O gráfico, o candle, seja de linha, qualquer um, nada mais do que um indicador, só que um indicador de preço, porque o mercado é um eixo cartesiano entre preço e tempo, e o volume atesta o movimento, ele confirma os movimentos. Toda a análise técnica foi fundamentada em cima dessas três variáveis, não há outras. Então, o indicador de preço é justamente o gráfico, além de outros que a gente tem. Indicador de volume, indicador de força, indicador de tempo, indicador de... E a combinação deles monta pra gente outros indicadores que às vezes é a combinação de preço e volume no indicador só. Ou seja, no fim das contas, é a combinação dessas três informações que são as únicas três informações que o mercado te dá. Outra coisa muito famosinha que o pessoal do SMC agora tá na modinha é um tal de Breakout Structure, BOS, como se fosse uma quebra de pivô, uma estrutura de Wyckoff falava lá em 1920 ainda. A estrutura é uma estrutura de acumulação, uma estrutura de distribuição, não tem nada a ver com pivô. Ela fica no final dessas estruturas e mostra pra gente justamente a perda dessas estruturas e uma tendência do mercado a cair novamente numa tendência de movimento, que nada mais é do que uma falha de continuidade. O mercado tem essa tendência, esses ciclos de mercado, e ele rompe essa continuidade. Ao invés de continuar a tendência de baixa, ele rompe o limite do pivô anterior. Se eu trouxer isso aqui para um fractal menor, às vezes, eu consigo ver uma estrutura parecida com essa, que é exatamente a mesma coisa que era a estrutura de acumulação de Wyckoff. Quando ele tem o último rompimento dessa estrutura e ele perde a base da estrutura, o limite da base da estrutura, provoca esse BOS que o Wyckoff dizia, mas não está no mesmo lugar que o pessoal do SMC diz. Por quê? Porque eles não sabem como é que funcionam as estruturas. A questão é que isso é o que a gente chama de falha de continuidade. Muito cuidado com essas modinhas, da mesma maneira que teve modinha de padrão de candle, teve modinha de setup de nome engraçado, de setup de figura geométrica, teve a leitura de fluxo do tape reading, que ficou famoso, e hoje todo tape reading usa gráfico, né? Antigamente as pessoas achavam que o tape reading era a oitava maravilha do mundo, a solução do mercado financeiro. Teve a modinha do footprint e agora é a modinha do SMC. Um conceito raso, ele pegou coisas boas de outros conceitos, mas juntou da maneira errada e usa de maneira diferente que os criadores usavam. Só que usar só isso vai te faltar ainda muita coisa para ser um operador de sucesso, um trader de sucesso. É um conceito que foi criado, ele diz para operar Forex, porque os conceitos que ele fala vão totalmente contra os conceitos de estrutura, microestrutura e fundamentos de mercado. E aí sim, meu amigo, quando você entende como funcionam os fundamentos, a estrutura e a microestrutura de mercado, aí você vai para outro nível. Tem vários vídeos aqui no canal que eu explico sobre isso, sobre questões de fundamentos, estrutura e microestrutura de mercado, que são termos técnicos e estudados de verdade, cientificamente, para funcionarem dentro do mercado financeiro e validados por grandes players, porque esse é o modelo de atuação de grandes players institucionais no mercado. Então esses termos imbalance, order block, COC, né, Change of Character, essas terminologias já existem desde 1910, 1920, e quem trouxe isso tudo foi o Wyckoff. O Wyckoff já falou disso tudo, ele determinou isso tudo. O Wyckoff, por exemplo, fala sobre Change of Character, mas não tem nada a ver com o SMC. É como se eu dissesse que o Wyckoff foi considerado um dos grandes titãs do mercado, um dos pais da análise técnica e o grande formulador da teoria do mercado manipulado, fosse menos inteligente do que eu. Não. Porque o Wyckoff está ultrapassado, Dow está ultrapassado, então deveria ter um índice com seu nome, não o índice Dow Jones. Já que você é mais inteligente que ele. Acho que você está perdido na internet, você podia estar num grande fundo de investimento, ganhando bilhões lá, porque se você inventou uma teoria nova de mercado, com certeza você deu uma pérola que não foi descoberta ainda. Mas enfim, o Wyckoff foi trazido ao Brasil por mim, por volta de 2018, 2019, você pode pesquisar aí. Antes disso, ninguém falava de Wyckoff no Brasil, só que agora eles mudaram, colocaram outro nome e estão dizendo que são eles que inventaram. É modinha no Brasil fazer isso também, não dar os créditos aos criadores. Eu não tenho problema disso, por isso que eu tô falando o nome do Wyckoff para vocês. Mais importante do que isso tudo, seria você entender, por exemplo, o que a gente chama de VSA, que é Volume Spread Analysis. Tem vídeo meu também no YouTube falando sobre isso, aqui no canal, depois você puxa esse vídeo aí e deve aparecer na tela para você, onde justamente a gente busca isso aqui, ó, uma
uma anomalia, uma harmonia da relação do preço com o volume. E olha para você ver como é que é simples, mas eficiente. O mercado vem fazendo movimentos de parada, ele vem diminuindo os spreads, vocês podem ver pela própria movimentação de preço nos candles, e a máxima tem o volume diminuído em relação às máximas anteriores. Aqui eu tô só com um spike, um retorno em V no mercado, mas se eu for puxar aqui, ó, dá uma olhada como isso é nítido. Volume aumentado, volume aumentado, volume aumentado, volume diminuído. Além disso, aqui sim eu consigo olhar as questões ditas como variação de interesse, block order, já que no conceito que poderia parecer um block order, alguma coisa assim. Por quê? Porque isso aqui é uma ferramenta que atesta fluxo, o saldo das agressões. E aí eu consigo ver que mesmo na renovação da mínima, eu não tenho mais saldo e eu não tenho mais volume, ou seja, o mercado parou. E depois que eu percebo isso, daqui saem as estruturas de Wyckoff. E olha como o mercado faz aqui o giro, faz a falha de continuidade, faz o break, aqui como eles chamam, muda o caráter e sobe. Só que quando eu entendo de fundamento, estrutura e microestrutura de mercado, eu consigo começar a reconhecer isso daqui, ó. Eu não preciso esperar até aqui na frente. Quando eu começo a reconhecer isso daqui de trás, eu consigo ter um fator de lucro muito mais eficiente, porque o meu stop está muito mais curto e o meu potencial de ganho muito maior. O intuito desse vídeo é só trazer um aviso para você. Muito cuidado, porque essa não é a verdade absoluta que estão dizendo por aí, como muita gente está vendendo essa ideia, ainda mais em mercados negociados em bolsas, mercados futuros, centralizados, onde o volume é muito mais importante do que essas regiões que eles ficam marcando aí de ponta de pivô, limite de candle, essas besteiras aí. A questão é, tem vários outros vídeos nossos falando sobre tudo que eu falei, VSA, Market Profile, estruturas de Wyckoff, aí no canal do YouTube. Dá uma vasculhada aí, que eu tenho certeza que isso vai ser importante para você e vai abrir sua cabecinha aí para você parar de ser enganado por essas modinhas. Só os mais comprometidos em ter resultados de verdade chegam até aqui nesse vídeo. Então comenta aí, livre das modinhas. Eu vou curtir seus comentários e fazer um comentário com vocês aí também. Eu quero saber se você já passou por isso. Talvez você não, que você seja perfeito. Porém, eu sofri desse negócio um monte antes de descobrir essas coisas todas que eu estou mostrando para vocês. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua virada de chave e se você já caiu nesse papinho furado aí fora e perdeu muito dinheiro com isso. Recomendo isso aqui para o seu professor de SMC. Fala lá para ele vir me desafiar que eu vou mostrar para ele como funcionam as coisas. Tá feito o desafio? Qualquer um que me prova que essa besteira funciona, porque eu vou provar ao vivo que não funciona. Vamos ver se eles têm coragem de sustentar um desafio. Pega esse link aí, espalha esse negócio e vamos começar a gerar uma polêmica. Te vejo no topo.